Olá, aluno! A nossa aula de hoje é sobre soluções. O que nós iremos ver sobre soluções? Primeiro, antes de adentrar o próprio assunto sobre soluções, a gente vai tentar entender um pouco sobre dispersão, né? O que seria dispersão? Dispersão é quando eu tenho um soluto, o solvente, né? E quando eu misturo os dois, o soluto ele vai se dispergir dentro do próprio solvente, formando o quê? Uma mistura. Nessa figura, nós temos um exemplo de como se comporta o soluto no solvente. Você tem o soluto e nós temos aqui o solvente. Esse soluto, né, as moléculas do soluto, ele vai se fragmentar na solução, formando, né, a própria mistura. Nessa figura, né, nós temos a classificação dos 3 tipos de situações sobre o que seria uma mistura. Uma delas é a solução, a outra é coloide e a outra seria a suspensão mistura grossa. Como é que eu diferencio essas 3 classificações? A solução ela é classificada pelo tamanho da partícula do soluto. Nós temos de 0 nanômetro a 1 nanômetro. Então, nós temos aqui a solução. Essa solução, né, é dada através de quê? Através de uma mistura homogênea. Então, a olho nu, não tem como nós observarmos essas partículas do soluto dissolvidas na própria solução. Por isso que nós chamamos de solução. E assim, né, o tamanho das outras partículas, né, vão diferenciar as outras classificações. Os coloides, logo em seguida as suspensões e as misturas heterogêneas grosseiras. Então, a partir de 1 nanômetro, né, nós já temos os coloides, né, que nós iremos, né, conversar em outro momento sobre esse assunto. Mas, de antemão, nós vamos ver outros exemplos. Aqui nós temos os exemplos de coloide, algo, né, que nós temos na nossa própria casa. O que seria a maionese, a geleia, a espuma é um exemplo de coloide. A neblina também é um outro exemplo de coloide. E a brisa também, né? Então, isso tem como você visualizar perante o que é o tamanho da partícula. As suspensões, né, elas são misturas que dependem do tamanho da partícula, como a gente pode observar nessas figuras. Aqui nós temos a areia decantada, né? Ela deixa a água turva e tem como você observar as 2 fases. Nessa outra figura, nós temos uma certa quantidade de óleo e água, né? Onde você tem como observar as 2 fases, o óleo e a água, né? Então, são exemplos, né, bem corriqueiros de quê? De suspensões. As misturas, né, ou seja, as nossas soluções, né, no sistema de materiais, são divididas em 2 tipos. A substância pura, né, que é dividido em substâncias simples e também em substâncias compostas. E as misturas são divididas em homogêneas e heterogêneas, mas na frente a gente vai ver exemplos parecidos como esse. Substância pura. Nessa figura você pode observar que nós temos o gás oxigênio. É formado apenas por uma molécula, o oxigênio. Então eu tenho 2 moléculas de oxigênio juntas, né? Que nós temos o que? Uma substância simples. Nessa outra figura, nós temos oxigênio e temos carbono, que é considerado uma substância o quê? Composta. Aqui nós temos outros exemplos de misturas, né, que são heterogêneas. O óleo com a água, né, que nós já vimos nos slides anteriores, o gelo com a água, a areia com a água e o granito. O granito, professora? Sim, o granito. O granito é formado por vários tipos de minerais. Por isso que ele é considerado como heterogêneo. Nessa outra figura, você pode observar que você só está observando a água. Mas nesse copo aqui, você tem uma solução. Ou então, uma quantidade de soluto
de sal, né, que você adiciona no solvente água e dilui, ou então açúcar que você adiciona na água, né, que também dilui. Então, a olho nu não tem como você observar essa solubilidade. Nesse outro exemplo, nós temos o que? O ouro, né? O ouro puro, né, não tem como você observar, também, né, outras fases, apenas uma única fase. Também o que? O alumínio, né? O alumínio também você observa apenas uma fase. Algo bem interessante, né? Para a gente observar as misturas das soluções em casa, né? Quando você prepara um cafezinho, café com leite, não deixa de ser uma mistura de soluções. Quando você faz a mistura do suco de limão com a cachaça, também não deixa de ser uma solução. Então, assim, são exemplos simples que vocês podem praticar em casa. Aí, para isso, né, nós temos as diluições. O que seria a diluição? A diluição é você adicionar mais solvente, né, dentro de uma solução. Como é que você vai fazer isso? Aqui nós temos uns exemplos, né, de vários tipos de soluções. Nesses exemplos, eu peguei o soluto, né, que seria, vamos supor, permanganato de potássio, né, que é o nosso soluto, e o solvente, que é a água, e misturei. Aí, vamos colocar uma certa quantidade, né, eu preparei para uma solução de 100 ml. Peguei mais 100 ml, né, e adicionei nessa solução. Quando eu adiciono, o que acontece? Forma uma diluição. Aí, só uma observação bem interessante, né, para a gente definir, em relação à diluição e à concentração, né? Algo concentrado significa o quê? Que eu tenho mais soluto do que solvente. E algo diluído significa que a quantidade de solvente é bem maior do que o próprio soluto. Outra observação também muito mais interessante, não confundir dissolver com diluir. O que significa dissolver? Eu peguei um soluto, né, no seu estado sólido, e adicionei no solvente, na água, e dissolvi aquele soluto. E diluir seria o quê? Eu peguei aquela solução preparada e adicionei o solvente. No nosso caso seria a água, né? Por que eu falo da água? Porque a água é o nosso solvente universal, né? Então, é através desse solvente que nós utilizamos bastante, né, para a preparação de soluções, de substâncias. Aí uma pergunta: quem nunca tomou um refresco geladinho, né? Um refresco geladinho, um suco bem gelado, não deixa de ser uma solução. Então, isso vocês podem preparar em casa e começar a observar, né, a dissolução do solvente na própria água, através de uma prática, né, bem caseira. Aí veja só, a partir dessa preparação a gente vai ver os tipos de concentrações. As concentrações, elas podem estar definidas como solução supersaturada, né, uma solução saturada e uma solução insaturada. Aí vocês me perguntam, o que seria isso, professora? Vamos ver. Observe bem essa figura, né? Aqui você tem uma solução insaturada, né? Que a solução saturada está dividida ou em diluída ou em concentrada. Isso significa que eu tenho uma quantidade pequena de soluto e uma quantidade de solvente bem maior. Aí, quando eu tenho, né, a saturação, isso significa que a quantidade de soluto que eu adicionei na água, né, ela saturou a quantidade de quem? Do solvente. Um exemplo que a figura está dando, 50 gramas de sal em 1 litro de água. Quando eu pego e aumento essa quantidade de massa na própria solução, o que significa? A solução começa a ficar o quê? Supersaturada. Então, ela ultrapassou o coeficiente de solubilidade, né, daquele soluto.
Aí um exemplo para vocês visualizarem melhor, né? Aqui você tem 4 recipientes, recipiente A, B, C e D, certo? Aí o que você tem? A solução saturada de 50 gramas de sal, ok? E você tem uma outra 40 gramas de sal. Isso significa o quê? Que essa solução aqui, ela vai ser insaturada e ela vai ser o quê? Concentrada. Quando você tem uma quantidade de massa bem maior, nesse outro recipiente, 79 gramas de sal, isso significa que ela passou do limite de saturação. Então, ela vai ser o quê? Supersaturada. Um outro exemplo, né, bem interessante também, quando eu pego uma certa quantidade de 12 gramas de sal e adiciono para preparar essa solução, você vai ter o quê? Insaturada ou então diluída, né? Então, a quantidade de soluto é bem menor do que o próprio solvente. Aí, como é que a gente vai entender isso melhor microscopicamente? Como é que a gente vai ver? Observe essa figura. Você tem aqui o solvente, né, que é a água, e aqui você tem o quê? O soluto, que é um sal. O que acontece com esse soluto mediante essa quantidade de moléculas de água, né? Você observa que ele começa a se dissolver, certo? E ele vai formar o quê? Íon cloreto e íon sódio. Aí o que acontece? As moléculas de água, elas vão o quê? Solvatar os íons que estão dissolvidos na própria água. Observe melhor nessa figura. O sódio, o íon sódio e o íon cloro. E as moléculas de água solvatando, né, cada íon. Aí, algo que eu estou deixando aqui para vocês pensarem um pouquinho. Preparar uma solução e observar a diluição dessa solução. Vá na sua cozinha, né, pega uma quantidade de açúcar e dilua em água e comece a observar como ocorre essa diluição. Ou pegue uma certa quantidade de sal e também dilua em água e observe, né? O que vocês poderão me dizer mediante esses experimentos que vocês prepararam em casa. Aqui são as referências e até a próxima aula.